Desafio de Python número 5 de 31. E o desafio de hoje é muito simples. Você precisa criar uma função que vai receber dois argumentos como entrada. O primeiro vai ser um objeto do tipo lista, que eu chamei aqui de L. E o segundo vai ser o número inteiro n. E o papel da função é retornar uma nova lista formada pelos primeiros n elementos da lista L que essa função recebe. Então, nesse caso aqui, se a gente tem essa lista de nomes, passamos ela como argumento para a função, junto com o número 3... a função retorna os 3 primeiros nomes da lista. Esse caso aqui é a mesma coisa. Agora a gente tem uma lista de números e nós passamos como argumento aqui o número 5. Então a função deve retornar os 5 primeiros elementos dessa lista. E esse caso aqui embaixo é um pouquinho diferente. Quando essa função recebe algum número que é maior do que a quantidade de itens que a lista tem, a função retorna alguma mensagem do tipo não há elementos suficientes. Então, se você já tem alguma ideia de como resolver esse desafio aqui, agora é hora de você pausar o vídeo, o desafio está aí na tela, e tentar resolver sozinho, mas depois você volta para acompanhar a nossa resolução. Eu sou o Matheus Dias da UniversiPython, a Universidade do Python, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de desafios. Nós estamos com um projeto de fazer 31 desafios durante todo o mês de março. E embora esse problema aqui pareça muito simples, ele é muito útil para a gente treinar, por exemplo, a criação de funções, o relacionamento entre o parâmetro definido na função e como eles são utilizados na lógica dela, e aprender a como trabalhar com partes de uma lista, além de implementar a funcionalidade básica de detecção de erro, no caso em que a gente passa um argumento maior do que a quantidade de itens de uma lista. Então vamos começar a resolver o problema. E eu já vou começar definindo a função. Sempre que a gente vai definir uma função em Python, a gente coloca essa palavrinha especial aqui, def. Através dela, o Python entende que nós estamos definindo uma nova função. Aí a gente especifica o nome dela, nesse caso eu vou chamar de sublist, e dentro de parênteses, a gente passa os parâmetros da função, ou seja, as informações que a função vai receber como entrada na hora que ela for chamada. E de acordo com o exercício, essa função aqui vai receber uma lista e um número. Então eu vou chamar esses parâmetros de L para a lista e N para o número. Em seguida a gente coloca 2 pontos e aqui a gente define a lógica da função. Essa função aqui tem que retornar uma nova lista que contém apenas os N primeiros elementos da lista que ela recebe como argumento. Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que saber como trabalhar com partes de uma lista. Então suponha que eu tenha uma lista numérica aqui. Por enquanto eu vou dar um pass aqui, depois a gente volta para a definição da função. Vamos supor que eu tenho uma lista numérica chamada números, que é formada pelos números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 e 10. E quando a gente está trabalhando com listas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que cada elemento dessa lista aqui vai ter a sua posição. E isso é muito importante porque é com essas posições que a gente pode acessar os elementos de uma lista. Então eu vou escrever na forma de um comentário aqui quais são as posições de cada um desses elementos. Ó, como vocês podem ver, a contagem dos elementos que fazem parte de uma lista começa em 0. Então toma bastante cuidado para não confundir isso, porque talvez a forma mais natural de se pensar seria começar em 1. Mas não é assim que o Python e a maioria das linguagens de programação trabalha. A contagem dos elementos de uma lista começa em 0. E agora que a gente sabe as posições de cada um desses elementos, a gente pode acessar um elemento individual dessa lista. Por exemplo, se eu quiser acessar aqui o número 7, basta eu passar o nome da lista, que é números, e dentro de colchetes eu informo a posição do elemento que eu quero acessar. Como a posição do 7 é o número 6, eu passo 6 aqui. Vamos colocar isso aqui agora, eu vou dar um Ctrl X e utilizar a função print para a gente mostrar esse resultado, para a gente printar o resultado na tela do computador. Então eu vou salvar o código e executar, e ele tem que retornar para mim o número 7, que é o número que eu queria acessar. Só que no nosso caso, a gente não quer acessar um elemento individual da lista, mas sim um conjunto de elementos, certo? Porque a função tem que retornar uma nova lista. E como que a gente faz isso? A gente tem que colocar o símbolo de 2 pontos para o Python entender que nós estamos definindo um intervalo. Isso aqui se chama um slice, é uma fatia da lista original. Aqui do lado esquerdo, a gente vai informar o índice, a posição do primeiro item que vai fazer parte desse intervalo, desse slice. Então vamos dizer que eu quero fazer um slice, eu quero pegar uma fatia dessa lista formada pelos números 1 até o 5. Então aqui do direito eu passo o número 0, afinal 0 é a posição do primeiro elemento desse intervalo. Já aqui do lado direito é um pouquinho diferente.
Neste caso, a gente tem que informar a posição do primeiro elemento que não vai fazer parte desse intervalo. Então, no nosso caso, o primeiro elemento que não vai fazer parte do intervalo é o número 6, porque a gente quer que o slice venha do 1 até o 5. Então, aqui do lado direito, a gente passa o número 5, o índice 5. Por quê? Porque o elemento que tem esse índice aqui não é incluído no intervalo. São incluídos os elementos que vão até ele, até quase chegar nele, mas ele em si não é incluído. Então, eu vou salvar o código e executar para você ver o resultado disso aqui. Bom, então como você pode ver, essa expressão aqui me retornou uma nova lista formada pelos elementos que eu queria, os números de 1 até 5. Então agora que a gente já sabe como pegar parte de uma lista, uma fatia de uma lista, fica fácil da gente construir a nossa função. Então a gente já vai utilizar direto o comando return aqui, onde a gente especifica o que a função deve retornar. E o que a função vai retornar? Ela vai retornar um slice, uma fatia dessa lista que a função recebe como argumento. Então, L, abre e fecha colchetes, e a gente passa 2 pontos aqui. E que fatia vai ser essa? Vai ser uma fatia que vai desde o primeiro elemento, ou seja, desde o 0, até o n. Por exemplo, se a função recebeu o número 2 aqui, então ela tem que retornar os índices 0 e 1. Então, é exatamente o próprio n que nós passamos aqui. E só assim a função já estaria parcialmente funcionando. Mas só por título de curiosidade, quando a gente não especifica esse índice da esquerda, ele equivale ao primeiro elemento da lista. Ou seja, a gente não precisa colocar ele. Colocar 0 e não colocar nada, neste caso, significa a mesma coisa. A função está parcialmente pronta. Vamos ver ela sendo executada. Eu vou chamar aqui dentro da função print a função sublist e passar como argumento a lista números que eu criei aqui. Números, e eu quero que ela retorne para mim os 6 primeiros elementos. E eu vou executar o código. Vamos ver o resultado. Então ela retornou, de fato, os 6 primeiros elementos, ou seja, os elementos que vão desde o índice 0 até o índice 5. Certo? Lembra que o índice 6 não é incluído na lista, porque o índice 6 equivaleria ao número 7. Vamos ver mais um exemplo agora. Vamos trocar o 6 aqui pelo número 9 e executar o código para a gente ver o resultado. Aqui, a função retorna os 9 primeiros elementos da lista. Mas olha só o que acontece, por exemplo, se eu passar aqui um número muito maior do que a quantidade de itens da lista, por exemplo, 200. Olha o que vai acontecer. A função vai funcionar, mas ela vai retornar apenas os 10 primeiros elementos. Por quê? Porque a lista passada como argumento para a função só tem 10 elementos. Mas a gente não quer que isso aconteça. A gente quer mostrar uma mensagem que informe para o usuário que o número que ele passou não é possível, porque a lista passada como argumento não tem tantos itens assim. Então a gente vai precisar de uma condição. Como que a gente implementa condições em Python? É através do comando if. Então a gente põe assim, ó. Se, if, né? E agora a gente precisa de uma forma de testar se o número passado como argumento, esse parâmetro n aqui, é menor ou igual à quantidade de elementos que tem nessa lista. Como que a gente pode saber a quantidade de elementos que tem numa lista? Através da função len. Se a gente colocar assim, len, e dentro dos parênteses a gente passar alguma lista, nesse caso a lista se chama L, essa expressão vai retornar para nós a quantidade de elementos que tem nessa lista. Agora a gente precisa saber se o n, que é o número passado como entrada, é menor ou então igual, no máximo igual, ao tamanho da lista, a quantidade de elementos na lista. Se for, aí a gente coloca 2 pontos aqui, vou dar um Ctrl X nesse return e colocar o return dentro do if. Então, caso o n informado seja menor ou igual à quantidade de elementos que existe na lista, a gente vai retornar o que a função já estava retornando, ou seja, é uma nova lista formada por um slice que vai desde o primeiro até o n. Mas e quando essa condição não é satisfeita, o que a gente faz? Então eu vou colocar um else aqui, else significa se não. Toda vez que essa condição especificada no if não funciona, não é aprovada, por assim dizer, o controle do código vem aqui para o else. Então nesse caso a gente vai simplesmente retornar uma string dizendo assim, não foi possível, não, a gente pode colocar assim, não há elementos suficientes na lista. E agora vamos executar esse código de novo, já com o número 200 aqui. Olha aí o resultado, não há elementos suficientes na lista.
Se a gente passar 10 aqui, vai funcionar. Por quê? Porque a lista tem 10 elementos. Ela vai retornar a lista inteira. Mas se a gente passar 11, não vai mais funcionar. Ela vai mostrar para nós essa mensagem aqui. Então, o desafio está resolvido. Esse era o desafio de hoje, é bastante simples, mas ele serve para a gente, por exemplo, entender a função len, entender como que se relaciona o parâmetro que nós definimos na função com a lógica da função em si, como que a gente utiliza esses parâmetros no bloco de código da função. A gente também entende como trabalhar com parte de uma lista e criar slices. No caso, a gente criou esse slice aqui para resolver o problema, e eu espero que você tenha gostado desse desafio. Todos os dias durante o mês de março a gente vai estar postando o desafio. Se você ficou com alguma dúvida, deixe ela nos comentários que nós vamos te ajudar a entender melhor. E se você quiser participar do nosso curso completo de Python, do básico ao avançado, ele está acontecendo. A gente está atualmente na aula 4. E se você quiser participar, entra no link do nosso grupo do WhatsApp, está na descrição desse vídeo aqui. Aí você fala lá, se apresenta para eu saber que você entrou, e você vai receber um guia de como pegar as aulas anteriores e como participar do curso, como fazer perguntas, tirar dúvidas, enfim. É um curso muito interessante, as pessoas estão gostando muito, e se você quiser participar, fica a seu dispor. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui, se inscreva no canal e deixa um like para ajudar a gente, e muito obrigado, a gente se vê no próximo desafio. Valeu!